A grande mídia está aplaudindo de pé os números que o IBGE divulgou sobre a pobreza no Brasil, que atingiu o menor nível desde 2012. São quase 9 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, segundo o IBGE. Bom demais, né? E o desemprego, então, baixíssimo, 6,2%, o menor da história. Mas e se eu te disser que tem uma pegadinha nessa redução da pobreza aí? Na verdade, as evidências estão apontando para o aumento da pobreza anos à frente. Quer entender direitinho o que está por trás aí desse lance da diminuição da miséria no Brasil? Vê o vídeo até o final para você ver aquilo que a Globo não mostra. Fala, dinheirudo, bom demais da conta! Eu sou o William Ribeiro e aqui no Dinheiro com Você a gente fala de tudo que tem a ver com o seu bolso. E a mídia andou comemorando os dados divulgados pelo IBGE sobre a pobreza no Brasil. Olha aí a manchete que saiu no Exame, na revista Exame, né? A extrema pobreza e a pobreza no Brasil atingem menor nível da história. E o site do Globo fez a mesma colocação. A miséria e a pobreza atingem o menor patamar da história do Brasil. Só que logo no começo da matéria eles esclarecem que o Brasil atingiu o menor valor da série histórica, que começou em 2012, ou seja, o IBGE só começou a acompanhar esse dado em 2012. E nesse sentido o IBGE foi até mais isento que a Globo, porque a manchete que ele usou foi essa aqui, ó. Em 2023 a pobreza no Brasil cai ao menor nível desde 2012. É melhor, né? Pouquinho menos pior. Né? O governo é mais isento que a Globo. Olha só. E olha que tem gente que parou de acreditar no IBGE depois que o Lula indicou um petista para a presidência do Instituto lá em agosto de 2023. A gente falou isso no jornal, hein? Falamos no jornal, você que é inscrito aqui, você sabe disso. E alguns números chamam a atenção e realmente dão o que pensar, né? Você quer ver um deles? Primeiro, segue o fio aqui, ó. O Banco Mundial estabelece um valor diário de 6 dólares e 85 centavos, que é considerada a linha da pobreza. Se a pessoa sobrevive com menos que esse valor diário, ele é considerado pobre, ou ela, né, a pessoa. De acordo com o IBGE, de 2022 para 2023, o percentual de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza caiu de 31,6% para 27,4%. E daí vem o número, né? 8,7 milhões de pessoas. Antes eram 67,7 milhões, agora são 59 milhões apenas, né? E também tem a linha da extrema pobreza, quem vive abaixo dela com menos de 2 dólares e 15 por dia. Essa população caiu de 5,9% para 4,4%. Em 2022 eram 12,6 milhões e no final de 2023 esse número caiu para 9 milhões e meio. É gente pra caramba, hein? Pois é. Dependendo do ponto de vista, esses números podem parecer lindos, né? Pode parecer até que o Brasil está no caminho certo. O problema é que aí tem um montão de pegadinhas do governo malandro. Essa pegadinha do governo malandro? E aí Essa tem. Pegadinhas do governo malandro, olha aí, ó. O Banco Mundial definiu um valor para determinar se uma pessoa está vivendo abaixo da linha da pobreza, que a gente falou que é 6 dólares e 85 por dia, certo? De acordo com o IBGE, esse valor corresponde a 665 reais por mês, ué. Bate a conta aí. Se a gente dividir 665 por 30 e converter para dólar, dá R$ 3,67 por dólar. Uai. Aqui já dá para ver que não se trata apenas de converter dólar para real com base na cotação comercial. O que está sendo considerado aqui é o dólar PPC. Sabe o que é o dólar PPC? Paridade do poder de compra. Quem define esse valor diário do dólar, né? É o Banco Mundial, levando em conta o salário em cada país, mas também o custo de vida com base em uma cesta de produtos e serviços. Lá nos Estados Unidos, muitos produtos são mais baratos do que aqui no Brasil. Já a mão de obra lá, né, Bruno? Mais cara. Na hora de reavaliar aí o valor do dólar PPC, o Banco Mundial considera a inflação de cada país e esse é um problema. Só em 2024, o real já desvalorizou quase 20% frente ao dólar. Por isso, quase tudo está ficando mais caro, né? Já que quase tudo tem a precificação atrelada ao dólar. E esse é um dos motivos da nossa inflação acumulada em 12 meses estar em 4,87%. E essa inflação atual é só a pontinha do iceberg. Para você ter uma ideia, a cesta de Natal, sabe? Ela subiu o dobro disso, ainda de acordo com os dados oficiais. E as festas de final de ano aí na sua casa ficaram mais caras ou não? Escreve aqui. Se por um lado o IBGE comemora que muita gente saiu da pobreza nos últimos anos, tem outra coisa que vem junto com isso e que não é coincidência. Em paralelo com essa evolução, tem o sucesso do Bolsa Família. Se você não sabe, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda no mundo em número de pessoas beneficiadas. Hoje esse programa ajuda 20,8 milhões de famílias. E esse número mais que dobrou em 20 anos. O valor médio pago para cada beneficiário também subiu de 66
para R$ 682. Cresceu mais de 10 vezes, portanto, né? Em 2024, o gasto do governo com Bolsa Família vai ser de 168 bilhões de reais. Veja só, ó, quem tem fome tem pressa, tá? A ideia do programa é super digna, inclusive do ponto de vista humanitário, socorrer quem realmente precisa de ajuda para comer. Acontece que o verdadeiro sucesso do programa não devia ser medido pelo aumento do número de beneficiários, né? Porque assim a gente está contabilizando que a pobreza está aumentando, inclusive. A gente precisava ver o número de pobres diminuir, né? Gente prosperando com as próprias pernas, sabe? Ascendendo socialmente. E quanto mais gente sair do programa, deveria ser melhor, todo mundo devia ver assim, né? Melhor para todo mundo, inclusive até para deixar auxílio somente para quem está em condições vulneráveis de verdade. Eu acho que um programa social, ele precisa ter um amparo, um apoio para tirar o cara da pobreza. Vai levar ele, né? Elevar o cidadão perante o Estado, mas o Estado não quer isso, né? O só dar dinheiro não é um programa social, né? Exatamente. E não se sustenta, a economia precisa girar através da criação de riqueza, né? Se o governo dá com um bolso e recebe com o outro, a gente não tem criação de riqueza de verdade. Gastar mais com Bolsa Família do que... É bem alinhado com a educação, né? Com o que foi investido na educação. Pois é, meu amigo. Se você não investe na educação, você não vai fazer o cara sair do Bolsa Família. Exatamente. Isso é tudo estrategicamente planejado. O Brasilzão, meu amigo, são os pobres quem sustenta a carreira de muito político por aí. E é por isso que o político brasileiro, inclusive, não gosta tanto de pobre, que quer que eles se multipliquem mais e mais, né? Só que a gente não pode julgar aqui porque a gente tá com a barriga cheia, né? Se você tivesse com fome aí no seu lugar, meu amigo, se um político te desse um prato de comida, eu tenho certeza que ele viraria o seu rei aí na sua casa. Isso tem uma coisa que o governo não quer, é ver um indivíduo autossuficiente. E é por isso que o Bruno falou aqui que não tem educação, inclusive não tem educação financeira na escola, tá vendo? Como é que as coisas casam? E no caso dos auxílios, o temporário vira definitivo. E o longo prazo para o Brasil é a próxima eleição, né? E veja um caso aqui muito legal, né? Tem um amigo que mora na Austrália, olha o caso, como funciona lá. O governo, claro, dá auxílio sim, se você estiver vulnerável. Mas ai de você se você não estiver buscando um emprego, não estiver procurando se recolocar no mercado. Você pode perder o benefício. Aliás, esse é outro ponto bizarro aqui, Bruno. O número de desemprego atualmente. Porque, olha só, a gente está comemorando que o desemprego está baixo, mas são 37 milhões de adultos, incluindo os do Bolsa Família, os chamados neném também. Eles não são considerados desempregados pelo governo. Você sabia dessa? Ah, não entra na conta? Basta você não estar procurando emprego, que você não é um desempregado, você não está procurando. Olha só, aí muda o índice, né? Então, pois é. Até porque menos de 5% dos adultos do Bolsa Família têm carteira assinada. Mas, meu amigo, a gente está vivendo outra realidade que o governo não está mostrando, né? São 77% das famílias endividadas. E olha a situação totalmente quebrada do Brasil, né? O povo não consegue se sustentar sozinho, e aí vem um governo que também não consegue se sustentar sozinho e se endivida para sustentar o povo. E manda a conta para o povo pagar via inflação. E o que está financiando todo esse gasto aí são duas coisas: impressão de dinheiro e criação de dívida. Mesmo com a arrecadação recorde, o governo precisa de mais dinheiro para sustentar a máquina pública. E ninguém está aguentando mais saber de impostos, né? Inclusive vamos ter a maior carga tributária do mundo passando a Hungria. Mérito fantástico, né? E aí o governo precisa do nosso dinheiro e dos investidores estrangeiros também, através dos títulos públicos federais, né? E aí não adianta nada o Lula dizer que o mercado não tem que se preocupar com os gastos, né? Porque se você está emprestando seu dinheiro para alguém, certeza que você quer saber se o cara está fazendo o dever de casa do lado de lá, né não? E não é à toa que o Tesouro Direto está tendo que aumentar os juros freneticamente, porque o mercado está pedindo cada vez mais juros quando ele vê que o devedor não está dando bons sinais, né? Vale para governo, vale para sua vida também. E justamente pelo fato da Selic estar subindo, os juros dessa dívida só estão crescendo. E aí, o governo está se endividando mais para mais de metro. E esse gráfico aqui em azul mostra pra gente a relação entre a dívida pública e o PIB. Em 2022, essa relação começou em mais de 62%, caiu, atingindo menos de 56% em 2023, mas depois começou a subir e olhando o gráfico aqui, é claro que a tendência é de alta infinita, como diria lá o meme. Mas não é do Bitcoin, né? Pois é. Voltamos aos níveis, inclusive, da pandemia. Olha aí que besteira. E olha, Brunão, que o PIB está crescendo. As projeções para 2024 apontam para um avanço de 3,39%. Esse é de verdade mesmo? Pois é, muita gente vai colocar nos comentários aqui. E se o PIB crescesse e os gastos não aumentassem, você concorda que essa linha azul do gráfico ia cair? Porque se o PIB está crescendo e mesmo assim a linha está subindo, é porque o governo está gastando de uma maneira
colossal. E considere que a gente tem tido um saldo positivo, inclusive na balança comercial, ou seja, a gente está exportando mais do que está importando e nem isso está sendo suficiente para tapar a gastança do governo. Você quer ver mais algumas consequências do governo gastar tanto? Uma delas é que isso faz o PIB crescer de uma maneira artificial. O governo enche o peito aí para falar que o nosso PIB está superando dos States, empatando com a China. Olha que beleza, rapaz. Sendo que tem um componente aí que pode estar inflando o nosso PIB de forma desnatural. Isso porque a fórmula do PIB que o Bruno está colocando aqui na tela considera os gastos do governo que acaba mascarando um PIB. Se você não conhece a fórmula, é essa que está aqui na tela. Ó. PIB igual a consumo familiar, mais investimento privado, mais gasto governamental, mais balança comercial. Ou seja, quando o governo gasta muito, o PIB pode avançar mesmo que outros elementos realmente importantes para o crescimento do país estejam estagnados, tipo o investimento privado que eu vou falar já já. O que muita gente não sabe é que quando a gente fala de PIB, tem o PIB de curto prazo e também o potencial. Já ouviu falar disso? O PIB de curto prazo é esse da fórmula que é divulgado na mídia que a gente viu aqui. Só que o PIB potencial, como se diz por aí, Brunão, a Globo não mostra. Ah, imaginei. Ele é uma estimativa do nível máximo de produção que uma economia pode alcançar de forma sustentável no longo prazo sem gerar inflação. E essa capacidade está limitada, claro, né, aos recursos e também ao tempo que o país tem para produzir os bens e serviços. E infelizmente essa nossa capacidade não está nada boa, porque com uma Selic alta por muito tempo vai ficando muito difícil para as empresas aumentarem a sua capacidade de produção. Pelo contrário, né, essa capacidade só está caindo. E a taxa de investimento, aquela que a gente estava falando, que está na fórmula do PIB, está sendo considerada o ponto fraco da nossa atividade econômica. E é justamente ela que poderia aumentar o nosso potencial de produzir mais serviços e produtos. E é por isso que o crescimento do nosso PIB pode não se sustentar. E esse avanço aí que a gente está vendo nas notícias pode ser artificial e muito ilusório, sabe? O famoso voo de galinha. E olha o tamanho do problema que o governo colocou a gente, ó. A Selic é um instrumento para controlar a inflação, beleza? E a mecânica por trás desse controle monetário aí é a redução do consumo, ou seja, aumenta a Selic, diminui o consumo. Isso funciona quando o consumo está alto porque você força ele a desacelerar. Só que a inflação está alta nem tanto por causa do consumo, mas sim por causa do endividamento do governo, como eu expliquei agora há pouco. E é por isso que o Banco Central continua aumentando a Selic, mas a inflação não cede. E olha o tamanho do pepino, ó. A gente parece estar chegando num ponto em que o Banco Central não mais vai ter o que fazer, sabe? Seria uma situação denominada dominância fiscal, que é quando a única coisa capaz de realmente dominar a economia é o fiscal, o controle entre arrecadação e despesas. De acordo com o Morgan Stanley, uma situação de dominância fiscal aqui no Brasil poderia levar o dólar a R$ 7. Hoje você tem saudade aí do dólar a 5, 4? Já pensou um dia você sentir saudade do dólar a 6? Bate na madeira aí. E se o Brasil entrar num estado de dominância fiscal, a taxa Selic pode aumentar a própria inflação. Presta atenção no que eu estou falando, pouca gente para pensar nisso. Mas com a Selic nas alturas, o endividamento do país aumenta. Afinal, são os juros que o governo precisa pagar sobre a dívida, né, para quem investiu nos títulos públicos. E com o endividamento aumentando, a inflação aumenta mais. Aliás, essa é uma das fórmulas que o Brasil usou muito para provocar a hiperinflação. É, meu amigo, vamos rezar para nunca mais aparecer aí. Lembra, não? Dos fiscais do Sarney 2.0, dos anos 90, lá, Deus o livre. Deus o livre. Deus o livre. A boa notícia também é a má notícia. É que a solução não é um bicho de 7 cabeças, não. É o que o André Esteves do BTG se referiu como acelerar e pisar no freio ao mesmo tempo. É isso que o Brasil estaria fazendo agora. E até que é simples, na verdade. Se chama cortar gastos. Deles, né? E essa é a má notícia também, inclusive. A parte difícil é essa, o governo fazer o que tem que ser feito em vez de ser populista. E me conta uma coisa, você acha que tem alguma chance do governo conseguir fazer a coisa certa de agora em diante? O que você acha que tinha que acontecer para a gente recuperar a nossa economia, hein? E se você chegou até aqui, esse é o comentário que você precisa deixar aqui. Que tal? Isso a Globo não mostra. Escreve para mostrar que você chega até o final dos nossos vídeos. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal também, tá bom? Tem bastante vídeo aqui para você assistir, para você continuar maratonando o nosso canal, beleza? Valeu, tudo de bom. Tchau.